A intercessão de Jonatas atua no coração de seu pai e, de momento, tudo vai bem. Mas Saul, abandonado de Deus, não pode suportar que Deus esteja com Davi. A guerra começa e Davi, verdadeiro instrumento de Deus no que Deus faz pelo seu povo, vence os filisteus e derrota-os. Note-se aqui, é dos filisteus que se trata. É por eles que a energia da fé é posta à prova. É ali que se trava o combate de Deus e da fé. É ali que Davi triunfa sempre e que Saul tem falhado. Saul é novamente atormentado e Davi, que procura confortá-lo, escapa por pouco de ser morto. Davi foge e vai ter com Samuel. Repare-se em como o desgosto, produzido pelo egoísmo e pelo amor próprio, dá lugar à ação do mau espírito sobre a alma. Aí aparece aqui o poder que, por muito oculto que estivesse, ainda regia a sorte de Israel. Davi reconhece-o e, quando já não pode ficar ao pé de Saul, de modo nenhum pretende vanglorificar-se, exaltando-se contra a forma exterior que Deus tinha julgado a fundo, mas não destruído. Em lugar de se lhe opor, limita-se a reconhecer essa manifestação do poder de Deus que tinha colocado Saul na posição real e da qual ele próprio tinha recebido o testemunho e a comunicação da força e da vontade de Deus, refugiando-se ao pé de Samuel. Ali, ele é seguido de Saul e dos seus mensageiros que, com o seu mestre, estão sujeitos a esse mesmo poder. Poder que não influencia os seus corações nem os dirige. Poder de que Saul tinha perdido a bênção. Que triste quadro de um vaso inútil e perdido. Ora profetizando pela energia de Satanás, ora pela energia de Deus, de quem o seu coração está afastado e por quem está abandonado. O seu comportamento, exteriormente, não é desregrado. Não pratica o mal, a não ser quando o ungido do Senhor excita a sua inveja e o seu ódio. Davi é agora expulso da presença de Saul e torna-se vagabundo na terra. Já não é a inteira submissão a Saul, enquanto que ele próprio é o vaso da energia de Deus. Expulso por Saul, voltou para a fonte do testemunho de Deus, e Saul tem ainda a ousadia de procurar tirar-lhe a vida, mesmo quando está ao pé de Samuel. Arrojou completamente de si o último constrangimento e esqueceu tudo o que devia ter-lhe lembrado Deus e deter a sua mão, vangloriando-se e valendo-se da posição adquirida. A presença de Samuel já não tem nenhuma influência sobre a sua consciência, já nem sequer é o honra-me diante dos anciãos do meu povo, como ele tinha dito anteriormente a Samuel, não tem em nenhuma conta o profeta. Suporta contra sua vontade a influência que desprezou. Davi fica assim ciente da sua malícia, não pode voltar para junto dele. Se o fizesse, ter-se-ia juntado ao desprezo do testemunho de Deus. Porque que fazer quando um homem profetiza e, não obstante, atua contra o poder que não poderia negar? Davi foge, mas o estado de Saul é ainda posto à prova sob este aspecto. Jonatas não pode crer na má vontade de seu pai. Porém, antes de a verificar, a sua dedicação a Davi manifesta-se de uma maneira positiva. A sua fé e o seu coração reconhecem bem o que Saul, espiritualmente cego, não quer aceitar. Note no capítulo 20, os versículos 13 e 17. Mesmo quando Davi é expulso, a fé de Jonatas não é abalada.
O seu coração não se separa daquele que era o bem-amado da sua alma. Quando Davi, radiante de juventude e de vitória sobre Golias, respondia a Saul com uma modéstia que exaltava mais ainda o seu brilho. O seu coração ama-o quando ele é desonrado e está em fuga. Reconhece-o como sendo o eleito de Deus e reata a esperança da sua casa, a glória daquele que ama. Veja no capítulo 23, os versículos 16 e 17. Mas o que Jonatas então propunha não podia ter lugar, pois tratava-se de unir o antigo sistema na carne com a graça e os desígnios de Deus. Jonatas, embora amasse Davi, andava segundo o antigo sistema que Deus ia julgar. Jonatas não segue Davi e cai com Saul. Qual fosse o julgamento que lançássemos sobre esta parte da sua história, como tipo, vemos nele que tudo o que é aliado a esse sistema carnal, exteriormente ligado aos interesses do povo e do nome de Deus, cai, pelo que diz respeito ao mundo, com o sistema que perece inteiramente. Jonatas não segue Davi e cai com Saul. Fosse qual fosse o julgamento que lançássemos sobre esta parte da história, Davi, instruído por Jonatas acerca do espírito de que Saul está animado, vai-se embora e Jonatas entra na cidade. O rei eleito do Senhor é rejeitado. Dirige-se ao sacerdote e este dá-lhe o pão sagrado, segundo a soberana graça de Deus, que se eleva acima das ordenanças ligadas à bênção, quando estas bênçãos têm sido rejeitadas, quando o próprio Deus foi rejeitado na pessoa do seu ungido e no seu testemunho. Quando tal acontece, a soberana graça de Deus coloca a fé acima das ordenanças, uma vez que o próprio Deus e o seu testemunho eram ignorados. O pão da propiciação era considerado comum. Com efeito, Deus fazia tudo novo. É precisamente o caso do Senhor Jesus, a pessoa de um Cristo rejeitado e acima de todas as ordenanças carnais, que, lá onde ele, Jesus, se encontra, perdem todo o seu significado. Submetia-se, é verdade, a todas as ordenanças e às autoridades, mas a rejeição de testemunho de Deus nele fazia distinguir pouco a pouco que, com efeito, ele era alguém maior do que as ordenanças, que as punha de lado para a substituir pela manifestação da eficaz e eterna graça de Deus. Era bem mais importante alimentar Davi do que guardar o que tinha envelhecido. Deus pretendia-o mais a ele do que ao pão do tabernáculo. Davi toma a espada de Golias. Foi pelo poder da morte que o Senhor destruiu toda a força daquele que dela detinha o império. Não há armas como a morte no arsenal de Deus quando ela está nas mãos do poder de vida. Davi, preocupado com o ódio de Saul, procura um refúgio entre os filisteus. Que tinha ele que fazer ali? Desta vez, Deus expulsa-o de lá sem castigo, mas mostra-lhe de forma bem clara que não era ali o seu lugar. Escapulimo-nos à sabedoria que nos conduz ao meio dos inimigos de Deus, pela vergonha da loucura que de lá nos fará expulsar.